ética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico. Agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Atenção, Campos dos Goitacazes! Chegou a clínica Doutor Hérnia, referência no tratamento da coluna sem cirurgia. Recupere sua mobilidade e qualidade de vida com técnicas modernas, seguras e personalizadas. Em breve, inauguração em Campos. Clínica Doutor Hérnia. Viva sem dor! Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 24 de setembro de 2025, 7 horas e 5 minutos em Campos. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere. Daqui a pouco este programa vai estar editado em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Também você pode agora, 7 horas e 6 minutos, dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM e acompanhar mais um Folha no Ar pelo YouTube. Você pode acessar aí a sua Smart TV, vai lá no canal da Folha FM 98,3 e pode assistir também aí pela televisão, enfim. E claro, evidente, pelo rádio também, né, aí no seu carro ou na sua casa, onde você estiver. Seja muito bem-vindo. Vamos às principais informações desta manhã, já para você começar esse dia sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região, ao vivo aqui no Folha no Ar. A gente começa com a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém aí o alerta de temporal para a região. Na verdade, aqui para Campos, ontem algumas imagens que circularam aí pela internet, interior de São Paulo e alguns pontos ali de São Paulo, teve um apartamento que teve uma janela arrancada durante a chuva, durante o vendaval. Foram registrados aí ventos de mais de 90 quilômetros por hora, com inúmeras árvores que caíram também em São Paulo, deixando milhares de pessoas aí sem energia, naquele padrão Enel de atendimento. E aqui para a região hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta de temporal e a temperatura segue em baixa também, né? A máxima para hoje é de 24 graus, não deve passar disso. A mínima 19, agora faz 20 graus aqui no centro da cidade. E a probabilidade de chuva hoje, só para que você tenha uma ideia, é de 70%. Amanhã, quinta-feira, 95% na previsão de hoje, segundo o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia. 7 horas e 8 minutos, no programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer de receber o professor da UF Campos, antropólogo Carlos Abraão Moura Valpassos. O Abraão vem para conversar com a gente sobre vários assuntos. A gente vai ter que otimizar aqui o máximo o tempo, né? Para a gente falar sobre todos eles. São assuntos sempre detalhados, importantes, às vezes até cada um dele leva aí um tempo maior para, quase que um programa para falar, mas a gente tenta fazer aqui da melhor maneira possível para falar de todos eles, como por exemplo no primeiro bloco, as manifestações de setembro, tanto o 7 de setembro quanto o último domingo, a condenação de Bolsonaro no STF e Lula e Trump ontem na ONU. Como disse o presidente americano, ao encontrar pessoalmente o presidente brasileiro, surgiu um clima bom entre os dois e inclusive já tem reunião marcada para a semana que vem. Vamos falar com o Carlos Abraão ainda sobre as duas lideranças de Campos que se posicionam aí, ou pelo menos começam a se posicionar no tabuleiro político. Uns vão se posicionando e avançando, outros se posicionando e recuando, depende de cada movimento que faz, né? Como é o caso do Rodrigo Bacelar, que avançou, se posicionar como pré-candidato a governador, assumindo o cargo de governador, acabou demitindo o Washington Reis, deu uma recuada, né, perdendo aí algum fôlego. Tem o Vladimir, que não define se é também candidato a pré-candidato a vice ou pré-candidato a deputado federal, ou se continua no cargo, enfim. Vamos analisar isso tudo com o Carlos Abraão e a 2026 e as pré-candidaturas aqui, a deputado estadual e deputado federal, que depende naturalmente dos posicionamentos desses líderes.
E, por fim, com base nas pesquisas, a projeção às eleições 2026 para presidente da República, governador e senador. Abraão, já vamos trazer o seu bom dia e a sua sempre importante participação aqui neste programa. Bem-vindo já e agradecemos aí a sua presença. 7h10. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada pelo ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Grupo Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E consórcio do Sicoob Fluminense, que é o jeito mais rápido e seguro para você realizar o seu sonho, seja da casa própria, seja aí do seu carro, terreno, qualquer imóvel. Basta procurar o consórcio do Sicoob Fluminense. 7h11, nas manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, impresso já nas bancas aí desde cedo, e também nas casas dos assinantes. É destaque principal aqui no jornal: golpista que movimentou 45 milhões de reais no Espírito Santo é preso em Campos. É muita grana, gente. Suspeito se passava por agente credenciado de uma instituição financeira para aplicar o golpe em clientes. A Polícia Civil de Campos, em conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo, conseguiu, prender o golpista. Está aí no jornal Folha da Manhã. Após toque de recolher, PM faz ação em Gruçaí. Quem viu Gruçaí, né? Combate ao tráfico. Está aqui também na capa da Folha. Número de ocorrências na DEAN tem alta em 2025, delegacia especializada em atendimento à mulher. Contra PEC e anistia, militantes protestam em Campos e no Brasil. Vamos falar sobre isso, como já anunciamos daqui a pouco. Ato público confirma que FDP será em novembro. É destaque aqui no jornal Folha da Manhã. E também na Folha 2, uma página inteira aqui na capa da Folha 2. Organizadores do FDP, Festival Doces Palavras, entidades e poder público se reuniram na segunda-feira na ACL e está batido o martelo, está mantido aí para novembro. Goita perde na estreia do Carioca por WO. Não foi, né? Semana do Trânsito evidencia transtornos, buracos e infrações. Está aqui na capa do jornal. E para fechar aqui as manchetes, só para a gente conferir as últimas informações. Em setembro de derrotas à direita, Trump afaga Lula. Isso que tem de meme na internet por conta disso também está uma festa. E ainda na Folha, morre o arquiteto e articulista da Folha, Ronaldo Linhares. Quero aproveitar e tomar liberdade aqui em nome dessa bancada, mas o Aloysio poderá fazê-lo também de forma mais ampla, por conta do Grupo Folha. A nossa solidariedade à família, nossas condolências à família do Ronaldo Linhares. Ele era arquiteto, foi articulista do jornal Folha da Manhã, e o Ronaldo foi presidente da EMUT, Empresa Municipal de Trânsito e Transporte de Campos. No início dos anos 2000, a gente tinha muito contato, toda semana ia fazer matéria para televisão, para o rádio, com o Ronaldo, entrevista, enfim. Campos estava naquele início do boom dos royalties, tinha uma série de necessidades de mudança no trânsito. O Ronaldo lidava muito bem com isso. Então, fica aqui nossos agradecimentos aos serviços prestados e também nossas condolências aos familiares. 7h15, meu caro Abraão Moura Valpassos,
Internamente nós estávamos aqui num assunto muito bom, falando sobre vinhos e outras coisinhas melhores, gostosas também. Mas agora nós vamos para a Vera. Vamos falar de política, vamos falar de movimentação, de articulação, né, dos grupos políticos, tanto aqui da região quanto do Brasil. E por isso temos o prazer de recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Falta assunto, né? A gente já olha assim para o Luiz e vê que tá assim, meu Deus, podia dar uma pausa, uma semaninha de tranquilidade, 2 dias que sejam, né? É um período interessante para viver, talvez até interessante demais. Assim, a Luiz sempre fala aqui, Campos e Brasil, na política a gente não morre de tédio, né? Como um todo, né? E tem também o seguinte, para jornalista e para humorista, cara, o Brasil é uma fonte, é assim né, um nascedouro de fatos que já dá assim, alguns com meme pronto, com a piada pronta, outros, infelizmente, com a tristeza, enfim. Mas o que não falta é assunto, o que não falta é tema. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada com a gente. Sempre bom poder tê-lo aqui, Aloysio. Bom dia, bem-vindo, Aloysio. Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Abraão. Obrigado pela presença. Vamos conversar bastante aí nos 3 próximos blocos. Bom dia a todo você, ouvinte, né, que nos acompanha como telespectador pelo streaming, no YouTube e no Facebook, em tempo real. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Professores, temos aqui hoje um professor representando, né, taxistas, motorista aplicativo, e não chega a ser uma classe, mas uma condição, pais de alunos que vão deixar os filhos na escola, sintonizados aí na 98.3. Queria começar lamentando, né, me solidarizando com a família de Ronaldo Linhares, morto no meio do domingo, morreu novo, 72 anos, hoje em dia, né, é uma idade, você pode considerar que a pessoa, né, a sobrevida hoje com qualidade, né, avanço da medicina, atividade física, né, fisiologia é muito maior. Conheci o Ronaldo nos anos 90 para 2000, né, relação repórter-fonte, né, mas como eu cruzava muito com ele e também tínhamos amigos em comum e cruzávamos em eventos sociais também, tive chance de tomar uma bebida com ele, conversar, né, tomar uma cerveja. É uma relação que, como acontece, né, entre jornalista e fonte, entre professor e aluno, por exemplo, às vezes deriva para amizade, né? E, enfim, é um arquiteto urbanista conhecido e reconhecido em Campos, na região. Foi um homem com serviços prestados no serviço público municipal, né, na antiga EMUT, hoje MTT, né, um homem muito culto, uma cultura muito, muito vasta, para além da arquitetura, né, e um papo muito interessante, vai deixar saudades e certamente é um credor do município de Campos, né. O município de Campos tem uma dívida com ele, foi um cara muito dedicado ao serviço público, muito, muito altruísta no desempenho dessa função, né, muito coletivista. Enfim, fica o exemplo aí, vai em paz, Ronaldo. Abraão, nessa ontem, a política é um negócio impressionante, né? A política é como futebol. Futebol ou luta que tem golpe traumático, né? Um lance define, muda toda a história, né? Um lance muda a história toda. Ontem, quem viu o discurso de Lula, cabe ao Brasil, né, por conta de Oswaldo Aranha, né, Oswaldo Aranha, presidente da ONU, enfim, ali no pós-Segunda Guerra, cabe ao Brasil tradicionalmente discurso de abertura, né, Lula foi falar, e na sequência o país anfitrião, a ONU fica em Nova York nos Estados Unidos, Trump. Já se sabia, então,
que o Lula ia falar e depois Trump ia falar, né? E Lula foi uma fala muito dura, inclusive mais dura do que o artigo do New York Times que ele publicou 2 domingos atrás, mas que talvez já tenha ensejado ali um espaço para negociação, né? Vem a fala do Trump, Lula falou de maneira protocolar, nos 15 minutos que são ali indicados pela ONU, né? Acho que deu 18, porque teve 3 minutos de aplauso, né? Ele foi aplaudido durante 4 momentos. E muito duro em termos geopolíticos, mas sobretudo em deixar claro que a democracia do Brasil, a democracia institucional do Brasil, estava sendo atacada pelos Estados Unidos e que a gente não ia aceitar isso enquanto país soberano, né? E depois veio o vídeo, Trump ouviu na antessala o discurso de Lula, tem um vídeo disso, atentamente e com tradutor simultâneo. Trump ouviu cada palavra de Lula, de maneira atenta, né? E Trump vai depois fala uma hora, né? Deu uma de Fidel Castro, né? Enfim. E tem um teleprompter lá, né? Ele ameaça o operador do teleprompter, está com um sério problema, deu problema na escada rolante também. E ele vai ver o teleprompter, ele faz o discurso dele, aquele discurso autolaudatório, né? Que é comum ao trumpismo. Né, muita fake news em relação a clima e tal. Discurso para a Europa também, deve ter alguma... As eleições recentes do continente europeu mostram que pode ter algum retorno contra a imigração, né? E aí, ao que parece, fala de improviso, fala do Brasil de maneira crítica inicialmente, e fala que encontrou com o Lula ali em 39 segundos e que se abraçaram e que ele é muito de primeira impressão, que gostou de Lula, se não gostar não faz negócio, mas com o Lula ele gostou, e que iam conversar na semana que vem. Todo mundo ficou da esquerda, direita, de centro, de queixo caído, né? Em primeiro lugar, qual foi a sua reação pessoal e como é que você tenta traduzir isso enquanto antropólogo? Bom dia. Bom dia, Luísio. Nossa, a reação foi, como assim? Tipo, a primeira coisa que eu pensei que era uma brincadeira, eu fiquei esperando ele mudar o tom, né? Eu não tinha nenhuma expectativa daquilo. Eu esperava uma retaliação ao discurso, né? E foi uma retaliação que não veio, então ficou um enigma, né? Como que você tem... eu vi depois analistas políticos falando de que realmente o Trump é imprevisível. Desculpa, imprevisível sou eu. Aquilo ali é um nível de imprevisibilidade inalcançável, né? Porque não me pareceu assim, pensando todo o conjunto de eventos das últimas semanas, vamos botar assim, né, que fosse possível ter uma conversa naquele tom de ontem. Então, eu acho que foi chocante, mas do mesmo jeito que fiquei chocado e positivamente impressionado com as possibilidades de entendimento, né, também fiquei preocupado, porque um aceno positivo, ele é bem-vindo, etc. e tal. Num caso desses, abala a bolsa de valores, impacta no dólar, mas você pode ter uma reviravolta a qualquer momento, como o Trump já teve com antigos aliados, com vários outros parceiros que ele teve ao longo da vida política nos últimos anos. Então, quando a gente pensa em política de Estado, uma figura dessas na frente de um país como os Estados Unidos, no mínimo causa calafrios, né? Porque ontem deu aquela coisa, estamos entendidos, temos uma química. Que química? Né? Vai explodir. Mas você repara que, do mesmo jeito que acenou para o entendimento, ele pode mudar de opinião em uma semana, 3 dias. Então, é uma coisa que causa uma certa... Economicamente, esse é o tipo de cenário que preocupa, né? Porque você cria punições, cria restrições, a torta é direito por vontades pessoais, e depois você pode retirar tudo. Mas quando você tem tudo dependendo do ânimo individual,
as situações ficam um tanto complicadas, né? Foge um pouco da figura do chefe de Estado. Inclusive o próprio discurso dele dizendo que ele só faz negócios com quem ele gosta. Isso é um discurso muito diferente do que o Lula tem argumentado, de que ele, como chefe de Estado, ele não depende de gostar de alguém para negociar. Ele representa um país e ele tem que buscar, independente das inclinações políticas e ideológicas dele, ele tem que buscar acordos que sejam positivos para o país que ele representa. O Trump age como um indivíduo no mundo, né? Claro que ele sofre pressões, mas ele, aparentemente, nessa segunda versão, ele está mais à vontade. Assim, pode fazer um programa inteiro sobre o que as palavras de Trump, depois a fala de Lula, significaram, vai vir. Nunca é demais lembrar o que ele fez com Zelensky em fevereiro, né? Foi um constrangimento, tipo... Eu fiz ensino médio no liceu, escola pública, parecia um pátio do liceu, né? Bullying, assim... Tenho muito orgulho disso, mas bullying, assim, bem forte. Então, não está descartado isso também. Há que se ter cuidado antes já. Agora estamos de bem, né? Mas o discurso de Trump com Lula, de Trump para Lula, né? Ele parece, de certa maneira, logicamente que não foi ensaiado por conta disso, mas ele parece elencado com outros fatos. Bolsonaro sendo julgado no Supremo, porque parece que faz muito tempo. Não faz muito tempo. Foi dia 11 que Bolsonaro foi condenado. Dia 11 desse mês. Né? Parece que já ficou, né? São as passeatas do dia 7 e do dia 21. A passeata do dia 7 passeatas nacionais, né? Pró-anistia de Bolsonaro, né? E do dia 21, motivadas pela também teve isso, a PEC da blindagem, proposta de emenda constitucional da blindagem melhor dizendo, PEC da bandidagem, né, como popularmente foi chamada, para dar imunidade, não só para parlamentares, como para presidentes de partido, né, que passou a rodo, inclusive com votos do PT também, partido de esquerda, né, junto com atrelado ao PL da anistia. Passa isso no Congresso, né, no dia 17. Motiva as passeatas do dia 21, né, que se dão contra a anistia, contra a PEC, né, em 27 capitais, nas 27 capitais do Brasil. Campos teve das duas, já teve bolsonarista no dia 7, teve também no domingo. E assim, se você olhar pela medição da USP, coordenada ali pelo Pablo Hortelado, filósofo, faz um trabalho muito bom nisso, 7 de setembro, na Paulista. Vou botar os 2 pontos referenciais brasileiros, Paulista e Copacabana. Dia 7 foram 42,2 mil pessoas na anistia Bolsonaro, na Paulista, 42,4 contra a anistia no dia 21. Né, a PEC da blindagem no dia 21. Ou seja, bem próxima, na margem de erro. Enquanto na Avenida Atlântica, em Copacabana, né, pela anistia no dia 7 foram 42,7, segundo a USP, quase igual também aos 41,8 do dia 21. Então está muito ali, né? Está muito ali próximo. Agora, tem medições que parecem também... porque as redes sociais, esse é o público real, as redes sociais, não é novidade que a direita desde 2018 dá de goleada na esquerda, né? E nas redes sociais, segundo medições de instituições como a Palver, né, que acompanhou o engajamento em grupos públicos de WhatsApp, mais de 100 mil grupos,
né, o engajamento pelo dia 21 superou no dia 7. A esquerda superou a direita nas redes sociais. A cada 100 mil mensagens trocadas, no dia 865 foram do ato do dia 21, com 7724 do dia 7. Então, nas ruas, parelho, e assim, me desculpe me alongar na pergunta, porque as ruas, a esquerda dominou as ruas brasileiras, manifestação de rua, do impeachment de Collor de 92 até a jornada de junho de 2013. Não é pouco tempo. Estamos falando de 21 anos. 2013 ainda difuso, deriva da 2014 contra Dilma e defesa da Lava Jato, vai culminar no impeachment de Dilma em 2016. E a direita de 2014 em diante domina as manifestações de rua. Elas se igualaram. Também não é pouco tempo, foram 11 anos de domínio da direita. E pela primeira vez desde 2018, uma superação da esquerda e engajamento em rede social. Como é que você vê esses dois aferidores? Luiz, eu acho muito interessante a sua pergunta pelo retrospecto histórico dela, né? Eu acho que só isso aí já vale uma bela discussão, porque é muito interessante pensar nessa perspectiva temporal quando a gente observa como tem sido, acho que no início ali da pergunta que você fala, parece que faz muito tempo, mas a gente tem pouco mais de 10 dias, né, que teve a condenação do Bolsonaro, foi no dia 11 de setembro, e tudo aconteceu numa velocidade absurda, e são tantos eventos que vão se sobrepondo, tantas transformações, tantas novidades de pauta, que a impressão que a gente tem é que o tempo ele está fluindo de um modo diferente, né? E que a vida política tem sido pautada por uma agitação que, bem, ela parece uma novidade histórica, né? Não tenho recordação de algo tão frenético em termos de pauta da semana. A cada semana são 3 grandes questões que surgem, e isso tem ficado muito evidente e traz uma série de transtornos. Porque você estava falando, eu lembrando das eleições de 2022, que uma das questões era acalmar o país, né? Que aquilo ali, que fosse possível que o país retomasse um caminho de normalidade. E, bem, a gente está aqui já em 2025, caminhando para 2026, e parece que essa ideia de normalidade já foi deixada para trás, porque a gente continua com a agitação política constante. E, bem, um ponto, né, essa equivalência das duas manifestações numéricas, ela reflete 2 tipos de engajamento, né? Quando você pensa nesse período de domínio das ruas por parte da esquerda, isso se dava com um tipo de engajamento tete-a-tete, né? Era uma coisa orgânica, que você chamava as pessoas, etc., elas iam. E parece que essas manifestações de 2013, elas trazem novos componentes que não abalaram somente o Brasil, eles foram marcantes da política mundial, que tem a ver com as novas tecnologias, smartphone, redes sociais, e nisso você tem uma queda do domínio, né, da esquerda em relação às manifestações políticas. E a direita aprende, né, políticos da direita aprendem a usar esses novos instrumentos de um modo muito interessante e muito eficiente. Né? Então, aquilo ali se transforma num instrumento de comunicação sem igual. Né? A esquerda começa a patinar nisso. E nisso a gente passa 10 anos. E a gente hoje tem alguns poucos, né, políticos de esquerda que conseguem, com algum traquejo, instrumentalizar as redes sociais para conduzir suas pautas. Mas, bem, é interessante refletir o seguinte: 7 de setembro foram manifestações trazidas e puxadas por redes sociais, assim como as do dia 21, mas as do dia 21, elas têm uma coisa que me
pareceu diferente. Elas não são tão atreladas, ou são atreladas, muito atreladas ao presente, né? Elas foram organizadas rapidamente em 4, 5 dias. Foi uma coisa... Desculpa, 3 dias. 3 dias. Né? Foi uma coisa assim, muito, muito, muito forte. Fez uso das redes sociais, só que tinha uma questão ali de pano de fundo, que era quem estava puxando, né, aquilo. E quando puxava, tirava você, inclusive, desse momento presente, e mostrava que aquilo ali era um processo histórico, né, e que era um processo histórico que não tinha se encerrado. Então, quando você tem Caetano, Chico Buarque, Gilberto Gil chamando, você não se sente em 2025. Você está falando com pessoas que estavam lá nos anos 70, 60, né? Então, aquilo ali traz uma espécie de referencial simbólico muito, muito rico e atraente para você refletir sobre o que vem a ser a política nacional e sobre o que vem a ser isso que a gente tenta constituir como Estado democrático de direito, como vida democrática no país. E, bem, entram todas as questões que foram apresentadas nesse período, entre o 11 de setembro e a manifestação do dia 21. A questão da PEC da bandidagem, né, ela é uma afronta, né, digamos assim, é uma afronta a qualquer pessoa razoável, seja ela de direita, seja ela de esquerda ou de perspectiva espacial, né, aeroespacial. Porque você tem uma espécie de carta branca para conduzir a vida da pior forma possível, né? E você vai eleger pessoas que podem ser maravilhosas, que nunca vão precisar disso, mas você pode colocar verdadeiros problemas encarnados com a proteção única. Então, no mínimo, desperta uma certa desconfiança. E quando a gente fala em democracia, você dizer que um sujeito vai ser praticamente inalcançável, né, isso gera certo temor. Então, assim, você, nessas duas manifestações, tem perspectivas bem diferentes. Quando pensa na de 7 de setembro, aquela bandeira dos Estados Unidos da América brotando na Paulista... Deixa eu entrar, Nelson. Pode entrar. Ia ser minha última pergunta do bloco, ia passar para o Nogueira. Porque tem a questão semiótica, né? Os símbolos, né? E como eles são apreendidos, né? Não há símbolo nenhum mais caro a nenhum país do que a bandeira do seu país, né? Não há símbolo mais caro ao tricolor que a bandeira do Fluminense, do flamenguista que a bandeira do Flamengo. Né? É uma coisa tribal, né? Você evoca lá neolítico, né? Cores do clã, né? Eu pertenço a essa coletividade, né? E a esquerda, de certa maneira, endossou a apropriação da bandeira nacional por Bolsonaro com a bandeira vermelha do PT, quando no primeiro turno de 2018 havia o confronto cromático entre a bandeira verde e amarela para o Bolsonaro, a camisa da seleção, e a bandeira, né, que foi usada muito como uma espécie talvez de resistência pelo PT, ao meu ver, muito desinteligente, né, porque endossa a apropriação do outro lado. Né? Se a minha é vermelha, a verde e amarela é a do outro. Né? No segundo turno, quando se percebe o erro lamentável que se cometeu, Haddad tenta retomar as cores verde, amarelo, azul e branco no slogan de campanha, mas já é tarde demais. Né? É tarde demais. Bolsonaro segue com isso. Né? E essa bandeira gigante dos Estados Unidos na Paulista, no dia 7, é respondida no dia 21 como uma bandeira gigante do Brasil, só que no lugar do positivista, a ordem e progresso, foi escrito sem anistia. Me parece, é uma interpretação minha, eu quero saber a sua, que a direita devolveu o favor à esquerda. Né? Toma a bandeira do Brasil de presente para você. Há um ano da UNA de 2026. Como é que você vê? Luiz, é muito interessante isso, porque é a bandeira
e é também a camisa da seleção brasileira, né? Foram as duas, você via inúmeras em Copacabana, você via inúmeras pessoas vestidas com a camisa da seleção brasileira, e era a camisa amarela, porque durante muito tempo, se você quisesse colocar a camisa da seleção brasileira, teria que ser a azul ou a branca, né? Se você fosse de esquerda, e ali não, era o pessoal com a camisa amarela. Então, foi um erro, pensando na estratégia da direita, colocar aquela bandeira americana de um nível estratosférico, porque não tem justificativa, por mais que você tenha afeto pelo Bolsonaro, defenda as pautas dele, isso vai até certo ponto. Você admitir que o filho do Bolsonaro viaje com dinheiro público ou duvidoso para os Estados Unidos, para passar meses confabulando, né, e trazendo medidas que são contra o país dele, e que não são medidas que atacam um ministro, né? Não vamos dizer, isso ataca o Alexandre de Moraes, ele é o alvo. Esse alvo está custando caro, porque você teve demissões, você teve férias coletivas, você teve várias empresas que foram prejudicadas, o setor agrícola, a própria exportação de café, de vários setores que são fundamentais para a nossa economia e que foram prejudicados. E você não está falando que isso é uma questão numérica, que isso vai abater no PIB no final do ano. Isso vai abater no bolso do sujeito ali da esquina, né? Quando isso aí vai repercutindo, o cara vai sentir aquilo no bolso ali na frente. Não é uma coisa que fica lá numa outra parte do país. Isso afeta o país numa dimensão quase que total. Você vai ter pessoas de diferentes grupos sociais sendo atingidas, independente delas serem de esquerda, de direita, etc. Tal. Então você vai, no dia em que você celebra a sua nação, você abandona o seu pavilhão nacional e você se abraça e vai embaixo de uma bandeira norte-americana, né, com todo o histórico norte-americano de imposição de seus interesses ao restante do mundo, em detrimento dos aspectos éticos envolvidos nisso. E você fica lá celebrando aquilo e torcendo para as sanções serem ainda maiores, aquilo é, no mínimo, questionável, né? Então, você tem essa questão de que o patriotismo exaltado, no 7 de setembro, ele fica frágil demais. Que patriota é esse que quer ficar de mãos dadas com a Estátua da Liberdade, que não o recebe, ao invés de dar os braços ao Cristo Redentor? Não é isso? Você tem ali uma dificuldade de conexão. Esse patriota está muito voltado para Nova York e muito pouco voltado aqui para Campos dos Goytacazes, para Rio de Janeiro. Patriota, ele não está tão patriota assim, né? Então, isso favorece, inclusive, o entendimento de quem não estava atento, acompanhando, ou que não tinha inclinação à esquerda, a perceber que esse movimento tem alguns problemas, né? E que a própria ideia da anistia, ela tem fragilidades óbvias, porque a anistia, nesse caso, seria dizer, estamos perdoando, né? Agora tem pessoas que não precisam se preocupar com a dimensão dos seus atos, né? Que elas não são puníveis. Elas podem fazer o que quiserem, porque depois elas vão ser anistiadas. Então está tudo certo. Então, isso cria uma desigualdade brutal. Se você está falando de república, numa república, eu espero que se alguém cometer um crime, que ela tenha a mesma punição que eu teria. Ela receba a mesma punição que eu teria. Eu não consigo ver que eu vou receber 10 anos de prisão e o outro sujeito vai dizer, não, olha, né, a gente entendeu, né? Tá certo que no mundo da vida, na prática cotidiana, isso é a sociedade, como diz do Roberto da Mata, você sabe com quem está falando, que ainda marca as nossas relações e que a justiça não trata os desiguais como iguais, né? Ela trata de impor a desigualdade àqueles que muitas vezes se pensam iguais. Então, mas no mundo ideal, ou no mundo idealizado, pelo menos, não pode acontecer de forma diferente. Você não pode ter uma república onde um sujeito tem direito à anistia e o resto da população não tem. Então, essa bandeira americana atrelada à ideia da impunidade, a uma PEC da blindagem,
blindagem, bandidagem, uma PEC que, inclusive, poderia ter o condão de nos transformar num Estado criminoso de direito, né? É esse o ponto, porque é altamente problemática. Então, como é que você consegue sustentar isso? E aí aparecem as figuras, vale lembrar, são 4 dias, foram 4 dias de organização, de acordo com a Paula Lavigne, que foi uma figura não tão mencionada, mas aparentemente fundamental na orquestragem dessa manifestação em Copacabana, que traz os nossos principais nomes da música popular brasileira, octogenários, e que são figuras que são expoentes da história nacional, né? São partícipes de momentos diversos, inclusive com posturas que vão sendo fixadas em diferentes momentos, né? Você pensar o Gilberto Gil, da Tropicália, para o Gilberto Gil, ministro da Cultura, quanta coisa aconteceu para o Gilberto Gil de hoje, que é o Gilberto Gil, sei lá, com 80 anos, que acabou de perder uma filha, etc. e tal, e que está indo para um palco cantar de graça, né? Um pequeno detalhe, porque não teve Lei Rouanet para botar ninguém lá, essas pessoas estão indo ali numa manifestação política que é feita num curtíssimo espaço de tempo e traz as nossas cores de volta, né? Porque é isso. Como você coloca historicamente, a bandeira do Brasil, ela não era de um partido, ela não era de um lado político. Se você pega... eu lembro muito de uma aula do professor Sérgio Azevedo, que foi meu professor de ciência política, na UENF, e ele contava de um dia que ele estava com um cientista política, acredito que belga, e ele estava mostrando a propaganda eleitoral brasileira, programa na TV, né? E o cara olhou e no final do programa ele disse assim, é muito interessante no Brasil, né? O Brasil não tem direita e esquerda. No Brasil todo mundo quer reduzir desigualdade, emprego e educação e saúde, né? Todos os candidatos falam nisso. E aí era mais ou menos isso. Você não tinha uma separação entre direita e esquerda. Você tinha direita e esquerda, obviamente, né? Mas você não tinha uma categorização de pessoas, uma rotulação, onde eu dizia, fulano é de direita, então eu classifico ele dessa forma. Fulano é de esquerda, então ele é isso. As coisas não eram essencializadas dessa forma, e elas ficaram assim, começaram a ficar assim a partir de 2015, né? E o Bolsonaro foi um dos grandes responsáveis por isso, através do discurso, porque tudo na argumentação dele era, você é um esquerdista, né? Nós de direita. Então você tinha ali uma criação de identidade que foi, de algum modo, foi aceita e foi incorporada à rotina. O dia a dia é isso, você fala alguma coisa e você é classificado. Isso é coisa de gente de esquerda, né? Ou isso é coisa de gente de direita. O que muitas vezes não é na maioria das vezes não é verdade, porque você transita, né? Boa parte da população transita. Se você pegar Campos mesmo, é um negócio interessantíssimo, porque a população votou no Bolsonaro, mas você tem uma série de demandas que passam pelas pautas da esquerda. Então, você tem muita flexibilidade nisso, mas você criou a identidade. A bandeira, ela não era a bandeira de um lado político, nem de um partido, nem de nada disso. E ela passou, como você colocou, a ser, e ficou atrelada. Eu não diria ainda, né, que a bandeira hoje está nos braços da esquerda, né? Eu acho que você olhava em Copacabana, tinha na fachada dos prédios alguns apartamentos, né? Alguns apartamentos eles tinham a bandeira do Brasil. Eu entendi aquilo ali como uma sinalização não de um apoio às manifestações que estavam acontecendo praticamente no quintal da pessoa, mas sim como uma espécie de manifestação contrária àquilo. Mas é muito interessante, eu fui me dar conta disso depois, que eu
eu gravei um vídeo de uma das músicas do Chico Buarque, e em determinado momento, um sujeito que estava perto diz, né, olha só que impressionante. Ele não falou exatamente nessas palavras, né, porque o momento era um pouco mais quente, mas ele falou, olha só que interessante, até as pessoas de direita assistindo da varanda, né, dos prédios, estão filmando e cantando. Não é isso? Elas são contrárias, mas estão aqui filmando e cantando as músicas. E era isso, você tinha uma adesão ali massiva, né, de pessoas com inclinações à esquerda, mas não era só isso. O evento, ele tinha um caráter total. Era uma coisa que extrapolava uma dimensão meramente partidária. Ele tinha dimensão partidária, os partidos políticos estavam lá em peso, havia deputados, né? Você tinha artistas, mas você tinha também gente que tinha ido para ver o show, que não tinha grande inclinação, e tinha gente que tinha pessoas lá com a ideia de participar de um evento histórico, né? Por algum motivo, isso não era mais um 7 de setembro, né? Não era mais uma manifestação. Aquilo ali parecia um evento único, algo tipo a passeata dos 100 mil, ou coisa equivalente a isso. Tinha como teve as passeatas de junho de 2013, você tinha um sentimento compartilhado de algo que era decisivo na história. E não dava para ter noção, por exemplo, da quantidade de pessoas, né? Se foram, para quem estava no meio, 42 mil, 150 mil, você não tinha como marcar, né? Aquilo ali vem, quem estava analisando com drone, por cima. Mas aí, o sentimento de que aquilo ali não era algo comum era enorme. Você ter a mobilização de artistas com aquele peso musical e histórico, para não incluir também a dimensão política, era uma coisa única, né? Aquilo ali foi uma coisa única. Isso em contraposição a uma pauta que de algum modo afronta os princípios morais, né? A ideia da PEC da blindagem e a PEC e a própria anistia. Sendo que a forma como a PEC da blindagem se atrelou à ideia de anistia parece que também não favoreceu nenhuma das duas, né? Sobretudo a ideia de anistia, porque a blindagem pegou tão mal e ela ficou tão atrelada à ideia de anistia que você às vezes está tratando as duas como se fosse a mesma coisa, né? Como se estivesse no mesmo bloco, né? São coisas separadas, mas às vezes elas parecem que estão ali de mãos dadas caminhando no bosque. Então, você teve ali um sentimento de repulsa por essas propostas, um sentimento de que havia um problema, e há ainda, que é o Congresso Nacional. Os deputados federais que são muitas vezes, não ficam assim nos holofotes na mesma dimensão que os líderes do executivo, né? Mas que eles vão atuando de um jeito para criar camadas de proteção para que possam atuar com a impunidade que não é razoável, né? Que não é desejável, que não deveria ser compatível com a vida pública brasileira. Porque aquilo que se pede na PEC da blindagem é um passaporte, é uma carta branca para fazer qualquer coisa, né? Então, quando você pensa naquilo no cenário de segurança pública que a gente tem, inclusive um dos aspectos negativos foi isso, que você, para a direita, né? No sentido de que, assim como a bandeira, que você argumenta pode ter sido assim, um bom presente de volta, a pauta da segurança pública. Porque se você está dizendo que você quer dar aos deputados uma proteção desse nível, você está, no mínimo, dizendo, gente, que tal botar um pessoal do PCC aí para dentro? Né? Porque imagina
Só imagina, eu não estou falando do Marcola, não. Eu estou falando de um ilustre desconhecido das nossas pessoas, obviamente, que vai ser colocado pelo PCC lá dentro e vai poder fazer exatamente o que ele quiser. Porque se eles têm potencial para matar um delegado da Polícia Civil, né, à luz do dia, desculpa, mas eles têm alguma restrição? Não, não tem. Então, pensa, um deputado que depende da autorização dos seus pares para ser investigado. Quem são esses pares heróicos que vão dizer, não, eu quero que ele seja investigado? Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer isso, porque inclusive pode morrer no dia seguinte, ou no mesmo dia, né, sem grande dificuldade. Porque você vai ter muita gente disposta a matar ele por isso. Então, se o cara pode não ter nem tempo de votar, né, se ele começar a falar qual é a indicar o voto dele, pode ser que ele não tenha. Então, você está criando um cenário perturbador, né? Perturbador, que altera altera de modo, intensifica, melhor dizendo, a participação do que a gente chama de crime organizado dentro do Estado brasileiro, com o poder que, não estou dizendo que não esteja já ali, né? Seria inocência dizer que não está. O meu ponto, sobretudo depois da Faria Lima, eu estou dizendo apenas que você criaria uma margem para que esse crime organizado estivesse ali de forma muito mais presente, visível, sensível e atuante, com carta branca. Então, você, de algum modo, né, esse movimento explanou que a segurança pública não é assim uma coisa que a direita está controlando, né? Porque devolveu a possibilidade dos partidos de esquerda apontarem para essas falácias e para esses problemas que marcam a segurança pública brasileira. A questão das bandeiras é realmente o ponto, né? Como que a gente vai lidar com isso? Porque são os nossos símbolos, né, Luiz? São os nossos símbolos. E esses símbolos, eles falam sobre, como você colocou, né, uma coisa quase futebolística, mas e a nossa tendência é traduzir as coisas para o âmbito do futebol, né? Imagina que você torce para o Flamengo, né, e você sai em passeata abraçado com a camisa do Vasco, né? Você tem ali como assim? Sendo que isso seria possível, dado o histórico do Vasco e a questão do futebol e tal, de um modo mais light. Agora, se sair com a camisa de outro time, que é o seu rival, e que no caso está te oprimindo, né, porque aquilo ali tem uma dinâmica de assédio. O que aconteceu com isso que a gente fala de defesa da soberania, pode se traduzir de diversas formas. Aquilo ali foi foram atos de assédio ao Estado brasileiro. E não foi ao presidente Lula, não foi ao ministro Alexandre de Moraes, aquilo foi algo que pegou todos nós, né? O baque que aquilo dá nas nossas exportações, o baque que aquilo ali traz para a balança comercial, para as nossas... A gente depende, isso é bom frisar, dessa relação com os Estados Unidos para as coisas mais básicas. Se o dólar tem alteração e ele fica mais alto, a gente perde no básico. São remédios que ficam mais caros, são os equipamentos eletrônicos que a gente usa, né, no dia a dia, e quanta gente não trabalha dependendo de equipamento eletrônico, né? Antigamente você precisava de estações de computador, hoje em dia a pessoa depende de um celular, né? Depende de um computador pequeno e tal, e isso tudo vai ser impactado. Então, quando você fala nesse tipo de ataque para a defesa de um único sujeito, que vai lembrar, isso é fundamental, o Bolsonaro teve todo o processo público em relação a ele. Ele foi investigado, ele respondeu, ele teve direito à defesa, ele teve direito a chamar o seu juiz para ser vice-candidato dele nas próximas eleições, ele teve vários direitos, não foi torturado, né? Ele pôde assistir o julgamento dele tranquilamente, pôde não assistir o julgamento dele presencialmente, ele teve todos os direitos dele preservados. Isso difere muito, mas muito, do que foi a ditadura, né, brasileira nos anos 60, onde você tinha tortura. Bolsonaro não foi torturado.
Ele não foi para o pau de arara, ele não encontrou com o Ustra, né? Então, isso aí já é um ponto, ele não teve condução coercitiva, né? Que nem era uma questão da ditadura, ele não teve condução coercitiva. Então, não é comparável, né, você falar hoje de ditadura da esquerda, não existe uma coisa desse tipo. E você tem uma imposição de interesses americanos de modo descarado, né, ameaçando isso que a gente chama de soberania às custas do nosso dia a dia, do nosso pão, digamos assim, em defesa de um sujeito que foi... Alguém poderia dizer, em sã consciência, que o Bolsonaro não trabalhou por um regime onde ele se perpetuaria, independente dos meios, como presidente, que ele não confabulou, que ele não reuniu? Não. Né? Você pode discordar das penas, você pode discordar da Débora do Batom, você pode discordar de diversas coisas, mas você não pode dizer que o Bolsonaro... teve golpe de Estado? Eu não sabia. Né? Ele não pode falar isso. Né? Então, ele mesmo tratou de produzir todas as provas contra ele, e ele mesmo tratou de fazer com que essas provas viessem à tona novamente enquanto ele era interrogado, né? Enquanto ele respondia. Então, você tem ali problemas que me parecem muito, muito marcantes para um país que há 10 anos, por aí mais ou menos, há 10 anos está partido, né? É um país dividido, onde a bandeira é uma possibilidade. A gente não deve reduzir o potencial de ação dos nossos símbolos. E a bandeira ela tem a possibilidade de ser um aspecto de união. Perfeito, né? Perfeito. Ela pode ser uma coisa compartilhada. Isso foi uma coisa que, por exemplo, a seleção brasileira não conseguiu trazer de volta. A seleção brasileira não trouxe de volta essa e união. Até ter a camisa vermelha, né? Que também não vai ajudar, não vai ajudar a nenhum aspecto de conciliação, né? Mas a nossa seleção não trouxe, como em outros momentos ela já foi capaz de trazer uma espécie de comunhão. Hoje não temos isso. O Flamengo talvez, né? Mas é apenas uma perspectiva particular essa. Tá acabando o seu tempo aqui. Tá bom. Então, mas é isso, esse aí vai o tempo inteiro, porque se a gente ficar muito tempo aqui e tiver 5 minutos para abrir as notícias, provavelmente a gente já tem alguma novidade. Já tem. Daqui a pouco vai ser provavelmente votada essa PEC da bandidagem no Senado, então tem assunto sim. Eu estava escrevendo ontem, ponto final de hoje, tentando resumir esse bando de fatos. E Alessandro Vieira, que está longe de ser um cara de esquerda, do MDB de Sergipe, né, é relator, mas um cara muito sério, um belo parlamentar, de centro-direita, como relator da PEC da bandidagem, da blindagem. Ele, que é delegado de Polícia Civil de carreira, afirmou com todas as letras: essa PEC foi feita para defender bandido. A palavras do senador, que isso foi à noite que ele recomendou a cassação da CCJ do Senado. Então, se a gente olhar para agora aqui, eu incluí isso também, né? E diga-se, só para um delegado de polícia de carreira, Polícia Civil, um homem de centro-direita, que falou isso. Essa PEC foi feita, desenhada para defender bandido. E o que Abraão falou, isso é abrir as portas do Congresso para o crime organizado. Deputado que votou, deputado federal que votou a favor na Câmara, e logo depois a repercussão foi tão ruim que foi para as redes sociais pedir desculpa, que estava arrependido, e não foi só um deputado, foram vários, que estava arrependido do voto. Essa perspectiva do bandido bom, bandido morto, a uma PEC para proteger bandido, é um caminho esquisito, né? No mínimo.
Esses assuntos são tão instigantes que a gente fica aqui passando, pra gente que é entrevistador, que é repórter, a gente fica aqui com 1 milhão de perguntas na cabeça. Mas o meu caro professor Carlos Abraão, me permita só fazer um intervalo. Vamos voltar, a gente pode até falar um pouco mais sobre essa repercussão da condenação do Bolsonaro dentro desse bolsonarismo. Acho que interessante a gente tentar interpretar isso, você interpretar isso pra gente. Mas aqui, eu só queria pontuar aqui uma coisa, sobre as idades do Gilberto Gil e Caetano, 83 anos, e o Chico Buarque, 81 anos, tá? E assim, só uma visão minha, quando eu vi, você traz esse dado histórico, realmente, essa sensação histórica, quando eu vi as imagens deles cantando ali no movimento, cara, eu percebi assim, o quanto a gente não evoluiu, o quanto a gente não cresceu nessa democracia. Mas democracia é isso também, né? Você entender que um lado pode defender uma coisa e você tem que defender outra, enfim, mas vê-los ali depois de 60 anos de novo é meio que estranho realmente. Bom, 8h06, vamos lá então, rapidamente a gente volta após o intervalo para continuar conversando aqui na bancada hoje com a Luiz Abreu Barbosa, conversando com Carlos Abraão Moura Valpasso, antropólogo e professor da UF Campus, conversando aqui sobre todos esses movimentos políticos, sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radimed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão.